Então o tema hoje é sobre o discipulado prático. Eu quero abrir com os irmãos na palavra e eu convido a vocês a abrirem um texto em Mateus, no capítulo 4. E depois nós vamos passar em alguns outros textos, mas eu quero me deter em poucos textos, mas passar para os irmãos e aqueles que vão depois ouvir o podcast, aquilo que nós acreditamos e como prática de igreja fizemos de uma forma mais intensa no passado e agora no presente vamos voltar a fazer porque acreditamos nesses valores e princípios, que é o discipulado. Vamos lá? Então, eles no mesmo instante deixando o barco e o seu pai o seguiram. Jesus aqui está fazendo o chamado dos discípulos. Se você ler do verso 18 até o 22, então Jesus caminhou pela Galiléia e foi chamando os discípulos. E no verso 23, ele foi ensinando esses discípulos de uma forma prática, caminhando com os discípulos, e diz aí o texto no verso 23, percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu toda a Síria, trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades, tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, e ele os curou. E da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Você vê aqui Jesus chamando os discípulos, a vocação de cada discípulo é descrita aí no texto do 18 a 22, e depois do 23 em diante, você vê que os discípulos junto com eles, com Jesus, foi vendo o que Jesus fazia. O que eu quero dizer com isso? Discipulado, primeiramente, é caminhar junto com alguém, onde a pessoa, esse alguém vai estar vendo o teu estilo de vida. E necessariamente você não precisa estar morando com a pessoa, na mesma família. Você pode, além de discipular a sua casa com a sua vida, caminhar com outras pessoas, e essas pessoas vão perceber como você reage, como você age, o que você fala, os seus valores, através da conversa, através de como vê você lidar com as outras pessoas, como vê você lidar com os problemas, vê como você lida com a questão das emoções, vê como você lida com a família, o esposo, a esposa, filhos. Se você é solteiro, vê como você lida com a questão de pureza moral. Discipulado, então, no primeiro momento eu quero deixar claro para você, e é evidente na Bíblia, que Jesus chamou os discípulos e não foi para conversar, só para falar, para ensinar, mas foi para caminhar com ele, para ver o estilo de vida dele, não é? Agora, um segundo momento, você abre em Mateus mesmo, no capítulo 5, no verso 5, desculpa, no capítulo 5, verso 1, até o capítulo 7, do capítulo 5 ao 7, onde fala sobre as bem-aventuranças, e depois sobre o estilo de vida do reino. Esses capítulos são fundamentais se você quer ser um bom discípulo de Jesus. Estudar esses capítulos e ver os princípios, os valores que o Senhor Jesus, o nosso mestre, quer que você viva, internalize, tá? O Sermão da Montanha é praticamente o suprassumo dos ensinos do reino. Ok. E depois de Jesus estar andando, os discípulos chamou para caminhar com ele. Aí sim, você vê neste texto, no verso 1, capítulo 5, 1, dizendo assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximou-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los. Consegue ver dois momentos aí? Um,
de caminhar junto, vamos andar junto, ver a minha vida, vamos conversando, vamos vivendo, vendo as reações, aprendendo com a prática, e depois ele sentar com os discípulos, ensinar os discípulos, mostrar a teoria, porque o capítulo 5, 6, 7 é teoria, bem-aventurados, e muitas coisas são até subjetivas, uma linguagem profunda. Bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Uau! Um ensino sintético. Eu imagino que depois os discípulos ficaram com a cabeça louca aí, né? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Nossa, mansidão com herdar terra. É óbvio que depois os discípulos subiram em cima de Jesus. Jesus, explica melhor isso, né? Como que é isso na prática? E de uma forma muito sintética aqui está descrito, mas eu creio que depois no diálogo, Jesus foi falando. Por que eu falo isso? Porque a Bíblia diz assim: se fosse escrever tudo aquilo que Jesus fez e falou, não caberia em todos os livros desse mundo. Então é óbvio que não foi colocado aqui tudo que ele falou e escreveu e descreveu e elaborou junto com os discípulos e mostrou práticas. Claro, não caberia nas bibliotecas do mundo todo. Então, de uma forma sintética, o que eu quero dizer com isso? Jesus, ele andava com eles, convivia com eles e depois ensinava a eles também, né? Então, discipulado, a essência do discipulado é você caminhar com alguém e nessa caminhada usar do ensino. E dentro do contexto aqui, eu quero remeter os irmãos, desculpem, em Mateus 28, o verso 19. Verso 19. Depois que ele diz que toda a autoridade foi dada a ele, ele na autoridade dele diz assim, verso 19: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E agora o que eu quero reforçar com vocês, essa palavrinha, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Eu creio que fica bem claro para nós que o coração do discipulado é ensino prático. Ensino prático. Como que os seus filhos aprenderam a fritar ovo? Se é que aprendeu já. Como aprendeu a escovar dente? Como aprendeu a fazer xixi? No vaso, sem molhar o vaso. Os menininhos. Ou molhando. E não limpando ou limpando. Como que aprendeu isso? Não foi numa teoria lá chamada no livrinho, vem aqui, é assim, assim, assim. Foi vendo o pai, foi vendo a mãe, foi sendo desafiado. Eu conversando com uma mãe, falei: meus filhos não me ajudam em nada, poxa, nem o meu marido. A gente faz a comida, tudo, ainda depois tem que tirar os pratos da mesa. Que? Eu falei: tirar prato da mesa? Não. Meus filhos não tiram nem o prato da mesa. Quase que eu falei. Falei de outra maneira, mas eu devia ter falado assim, puxa,
Que dó dá delas, viu, de ter uma mãe que não ensinou. Se as meninas, moça, levanta da mesa, não tira o prato, nos dias de hoje. Meu Deus, que educação. E que educação por prática, não é teoria. Mais uma vez, você não precisa sentar com seus filhos, sua filha, não. Não fez, aí chama a atenção e fala. Mas é na prática que aprende. Então, essa questão do ensino, volta a falar, não é tanto isso aqui, ó. Vamos sentar junto e... É prática e teoria. Foi como Jesus falou. Ele primeiro chamou os discípulos, estão caminhando junto, está me vendo? Hoje eu me considero, não sei se eles consideram também, né? Eu considero o principal discipulado do meu filho, discipulador. Eu acho que ele considera eu o principal discipulador dele também. Bom, mas eu não fico mais sentado com ele estudando Bíblia, mostrando princípios, nunca mais fiz isso. Se eu fizer, é porque alguma coisa está errada. Ele está vendo a minha vida, faz quantos anos? Certo? Está vendo a minha vida. Se não acontecer, aí eu chamo, poxa, filhão, o que você tem visto de mim? Ó? Como você está tratando tal coisa? Por que você está fazendo isso? Papá, que palavra é essa na tua boca? Aí eu posso corrigir mostrando teoria. Mas tudo que ele aprendeu de mim, eu nunca sentei, não sei, na época de quando era bebezinho, depois 1 ano, 2, 3, 4, 5, 6, contar a historinha bíblica, tudo, depois ensinar as histórias bíblicas da escola dominical, enfim. Mas fora isso, então discipulado é um ensino para a vida. Amém ou não? Ensino para a vida. E ensino como? Vendo como eu vivo. Se você está andando comigo, me conhece, caminha comigo, faz, poxa, o pastor não me discipula, eu preciso pedir a conta. Porque se você não tem aprendido com o discipulado comigo, por ver a minha vida, por ver a minha pregação, por conversar comigo, se isso não for discipulado, então, tenha cuidado de entender que o discipulado é mais amplo do que a gente imagina. É mais vivencial do que a gente imagina. E a teoria é muito pouco, viu? Pela minha experiência. Teoria é muito pouco. Porque as pessoas sabem muito, às vezes, e fazem pouco. Nós estamos na era do conhecimento, gente. Nossos irmãos, aqui ó, olha o grupo que está aqui. Os nossos irmãos estão ouvindo muito e assistindo muito. Muita doutrina, muita pregação, muito ensino, é top. Só se não quiser, mas estão sim, tem contato direto. Mas e a vivência? E a prática? Então, discipulado é mais prática do que teoria. Você ser um bom discípulo de Jesus é você estar tendo, nessa relação de coerência, aplicando mais o pouco que você sabe do que aplicando menos o muito que você conhece. Como você sabe, os cristãos hoje estão cheios de conhecimento e pouco coração e pouca prática, pouca piedade. O que é isso? É falta de discipulado. É falta de ser discípulo. Eu, quando estava
Eu fui discipulado na minha infância espiritual, nasci de novo, acho que depois de 2, 3 semanas eu já estava sendo discipulado por um jovem bem mais velho do que eu. Por 1 ano e meio eu fiquei sendo discipulado, todas as terças-feiras, num grupo à noite. E fui para o Palavra da Vida, lá, contato intenso, tinha também os orientadores que eram discipuladores da gente, grupo familiar, tínhamos as nossas reuniões, então, gostoso, crescendo. Quando eu fui para o ministério, fui servir e ser pastor numa igreja em Minas, Bom Jesus da Penha. E naquele lugar, naquela fase da minha vida, eu senti muita necessidade do discipulado. Não tinha ninguém para caminhar junto. Eu estava habituado. O que eu fiz foi: Senhor, eu preciso de uma mentoria. Mas eu não estou tendo, não é a visão do pessoal aqui. Minha liderança, o líder do ministério lá, para encurtar a história, vivia em pecado. Depois foi disciplinado pelo presbitério, longo problema lá. Mas eu falei para Deus: Senhor, eu preciso ser mentoreado, me ajuda. E sabe o que o Senhor fazia? Porque tinha assuntos, tinha questões, problemas que eu me sentia limitado. Ele me conduzia a ler um livro. E aquilo que era a minha necessidade, de entender, de ser mentoreado, era John Stott, Billy Graham, Shedd. Eu fui discipulado por muitos homens de Deus, à distância, por livros. Foi ou não foi? Foi, eu não tenho dúvida que o Espírito Santo levantou esses mentores para mim naquele momento. E muitos outros. Levitas, com algumas músicas que também me conduziam, me levavam, puxa vida, que bênção. Quando você quer ser discípulo, quer ouvir a voz de Deus, quer ser mentoreado, até um galo pode ser teu professor. Até uma mula, se você quiser ser sensível. Coisa que Balaão não foi. Então a questão hoje não é tão alguém para acompanhar, alguém para ensinar, alguém para... Porque nós não queremos e não podemos fazer pessoas dependentes, que vão ter alguém para transferir suas responsabilidades, seus problemas. Nós precisamos formar discípulos de Jesus, empurrá-los para falar com Jesus, para buscar em Jesus a fonte. Já vi muito discipulado, em relação ao discipulado patológico. O que é isso? Relações num discipulado patológico, onde o discípulo busca uma dependência como de Deus do discipulador, e atribui ao discipulador ou à discipuladora toda a sua frustração, toda a sua carência, e vira uma coisa doentia. Isso é patológico. Onde até a mãe, a esposa do seu discípulo, vem cobrar de você, discipulador, discipuladora: por que o marido dela está assim, por que o filho está assim, poxa, ninguém está cuidando dele. Patológico, porque coloca peso sobre o discipulador, não põe responsabilidade sobre o discípulo. E aí vem cobrança até de terceiros. Relação ao discipulado e discípulo patológico, onde o discipulador se faz de Deus mesmo. É egocêntrico, é exclusivista. Se o discípulo
Já vi isso na nossa comunidade e já ouvi de outros líderes também falando isso. Se o discípulo está conversando muito com outros irmãos e tal, está traindo ele, está traindo ela, porque está se abrindo com outra pessoa. Patológico, controle, é meu. Está dando na cara que o discípulo não era de Jesus, é dele, era dela. Patologia. Onde o discipulador cresce no seu ego, porque tem alguém que o julga importante. Porque de repente é uma pessoa que se sente super inferior, mas quando tem um discípulo, meu Deus, agora eu sou importante. Então, enche o seu ego. Poxa, eu sou discipuladora. Como eu sou importante. Patológico. Porque eu preciso estar bem e inteiro, com ou sem pessoas que eu acompanhe, que eu ajude. Então, nessa história de relação discípulo-discipulador, tem muita doença aí, tem muita patologia, tem muita carnalidade. Tem. E vai continuar tendo, viu? Enquanto tiver gente. Porque o ser humano é assim. Quer ver o ego de uma pessoa? Dá um pouquinho de poder para ela. Dá um pouquinho de importância. Faz ela ficar destacada no grupo. Aí você vê como vai reagir. É assim. O ser humano é assim. O ego é assim. Então, nessa questão e na relação discípulo-discipulador, nessa coisa do discipulado, nós precisamos ter critérios e muito bem claros, e estar disposto e disposta a ser quebrantado no nosso ego, para ser muito servo e muito serva daqueles que vão caminhar com a gente. Porque Deus certamente vai tratar e vai edificar. Entenda o que eu quero dizer. Mais o discipulador e discipuladora do que os próprios discípulos. Vai tratar mais. Talvez os discípulos vão aprender mais conteúdo, mas vai tratar o ego do discipulador e discipuladora. Na minha experiência, é isso. Para que tenha uma atitude de humildade, de abnegação, de um amor puro e sem interesse. E para a gente ter isso, é difícil. É um tratar de Deus. Para você se relacionar com outra pessoa sem cobrança, sem inveja, sem controle, a gente tem que estar muito bem resolvido. Haja visto nas próprias relações familiares, quando você se casa, você quer controlar a mulher e a mulher quer controlar você. Depois que a gente fica velho, a gente entende que não dá certo isso. A gente deixa o outro controlar a gente e a gente deixa, e vice-versa. Melhor negócio é esse aí. Não dá para controlar, é impossível. E você destrói tudo. Então, a questão da relação aí é a relação de intimidade, de proximidade, vai dar coisa ruim e coisas boas. E o discipulador e discipulador é mais tratado nesse sentido de ego do que os discípulos. Na minha experiência, lógico, não é matemático isso, né? Mas assim, acontece muito mais nesse sentido de tratamento, né? Então vamos lá, dando continuidade à ideia, então o que eu entendo que é um discipulado sadio?
porque a própria Bíblia nos mostra que Jesus pede para a gente fazer discípulos. E se você vê a relação do mesmo texto, o mesmo conteúdo que é a comissão em Marcos capítulo 16, no Marcos 16, você vê lá em Marcos 16 que a ordem é: ide, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer, for batizado, será salvo, quem não crer, já está condenado. Lá a comissão é de pregar o evangelho para conversões, e aqui vai um pouco além. Depois de convertido a pessoa, você foi, pregou o evangelho, no mesmo pacote da grande comissão está pregar o evangelho, salvação, pessoas se convertem, que esses se convertem e se tornam discípulos. Tenham o privilégio de ter alguém que vá ensiná-los. E ensinar o quê? A guardar aquilo que Jesus ensinou. Agora eu pergunto para vocês, o âmago do discipulado, então, não é o ensino? E o ensino prático? Jesus deixou claro, ensinando a guardar tudo aquilo que eu vos tenho ordenado. Está claro que é o ensino prático? Jesus pede para você fazer nessa situação assim, Então, estudando a Bíblia, você vai aprendendo. Agora, quais são essas coisas que Jesus ordenou? Quantas? Ensinando todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Quais são? Vocês têm ideia? Quantas coisas que Jesus ensinou? 5, 10, 20, 100. Sobre o quê? Quais coisas que ele nos ordenou que eu tenho que passar para os discípulos? É sobre o quê? Sobre pensamentos, postura ética perante o trabalho, sobre a questão do roubo. O que Jesus ensinou que a gente tem que passar para os outros? Tudo aquilo que ele tem ordenado. O que ele tem ordenado? O que é esse tudo? Você já pensou nisso? É muita coisa, não é? Será que a gente vai conseguir então cumprir essa grande comissão desse jeito que a gente está entendendo? O que eu estou entendendo? Como eu vou cumprir alguma coisa que eu não estou entendendo muito bem? Como que eu vou ensinar o tudo se eu não sei que tudo é esse? Quer a resposta? Eu não sei. Você quer a resposta? Não sabemos ao certo. O que, pelo que eu estudei um pouquinho mais a fundo, deve estar ligado às bem-aventuranças, ou do capítulo 5 ao 7 de Mateus. Porque, como eu já comecei dizendo, lá é como que um resumão dos ensinos principais de Jesus. Porque você vai convir comigo que é muito difícil você fazer um currículo que inclua tudo aquilo que eu vos tenho ordenado. Você lê a Bíblia, é um monte de ordenança. No Velho Testamento e no Novo. Os 4 evangelhos, falando do que Jesus ensinou, fez, falou. Lê as cartas de Paulo, um monte de doutrinas que ele absorveu e, inspirado por Deus, colocou lá. Quantas coisas Jesus ordenou? Que pacotinho é esse? É grande ou pequeno? Se você ficou com uma grande interrogação, estamos juntos, estamos igualzinho. Eu também tenho uma grande interrogação desse currículo. Não sei se a gente esgota ele. Mas é uma coisa para se refletir, a gente ter humildade e vamos ensinar o que a gente está aprendendo de Jesus.
Que tudo é esse? Acho que eu vou morrer aprendendo ainda e não vai chegar no tudo. Tá bom? Então, o currículo do discipulado, cá na minha pequena ignorância, eu acredito que ninguém sabe qual é esse currículo total. A gente vai apalpando. Eu aprendo, puxa, isso aqui é tão importante. Né? Tem um currículo aqui básico. Aqui, ó. Nós fizemos esse caderninho aqui, ó, na nossa igreja Vida em Cristo. Bem-vindo à sua nova vida em Cristo, discipulado 1 a 1. Para a gente passar essa base pequenininha de alguns ensinos, mas eu vou falar que isso aqui é discipulado? Não. É uma parte de alguns ensinos que a gente colocou aqui, né, que se faz em alguns meses, se não tiver muita pressa. Se tiver pressa, você senta numa noite e você termina tudo. Não dorme à noite, faz uma noite. E você está discipulado. Mas não está, só que não, né? Não está discipulado, não é seguir uma revistinha. Mas, como discipulado é ensino e tem algumas doutrinas que a gente julga ser importante, alguns ensinos, práticas importantes, a gente colocou algumas aqui, muito poucas. E que a gente sugere que, e colocamos para a gente fazer isso com os recém-convertidos, porque dá uma base para eles, tá? Então, seja um currículo, eu antes de fazer o nosso aqui, o que eu pesquisei de currículos, de básicos, para recém-convertido, olha, não está escrito. Peguei de várias denominações, igrejas, comunidades, pesquisei doutrinas na Bíblia, pensa bastante mesmo no que eu fiz, e aqui está limitado, porque você não tem um currículo. Então veja, mas é uma sugestão, ou melhor, é um encaminhamento que nós temos na nossa igreja, não é uma sugestão, porque sugestão faz se quiser. Não, nós temos uma base aqui, temos um currículo nosso, da nossa igreja local, e que a gente quer que vocês sigam isso aqui, multiplicando para os recém-convertidos. Essa é a nossa base aí, de acompanhamento com uma pessoa recém-convertida. Ela converteu, alguém se converteu? Em obediência a isso que a Bíblia diz, nós estamos fazendo isso aqui, ó, eu estou apresentando novamente, porque nós estamos dando um novo start. A pessoa converteu com você, tem um vizinho, um amigo que você está trazendo, faça os 5 passos, que são também ensinos básicos da vida cristã, o que é a salvação, segurança da salvação, a Bíblia, oração, a vida devocional, né? A pessoa aprender a ter uma devocional diária, sobre o batismo e a igreja. Aí a pessoa entendeu do batismo, você creu, quer ser batizado? Não quer, alguma dificuldade que você tem de entendimento, alguma coisa que você está sentindo que não está em condições de batizar? Aí vai conversar com a pessoa e resolve o problema da pessoa para o batismo. Então isso aqui, ó, 4 encontros, 5, você faz, ou faz uma folhinha por encontro, porque é uma forma de você conhecer a pessoa que se converteu, amém? Ter um tempo com a pessoa, e ela está aprendendo também, está ensinando a guardar, quer dizer, porque ela está lendo, depois você ajuda ela a aplicar essas coisas na vida dela, certeza de salvação, leitura bíblica, oração, congregação, tudo isso. E depois ela fez isso, batizou, nós estamos sugerindo, indicando e pedindo que os irmãos façam isso aqui com os recém-convertidos. Aí vai demorar um pouquinho mais, às vezes a pessoa leva aí
2, 3, 4, 5 meses, 6. É muito relativo, porque cada sentada, compartilha um pouco, vê o que ela fez, né? Pede para fazer em casa, não conseguiu, vem, faz junto, lê. Ah, não entendi esse versículo. Tá. E aí a pessoa vai aprendendo aquilo. Então, às vezes, você faz um encontro, uma lição em 2, 3 vezes que você encontra com a pessoa. Legal? Por que nós sugerimos isso? Porque você está dando uma oportunidade para a pessoa que converteu ter uma experiência de corpo, ter alguém que vai estar junto com ela não está se sentindo sozinha na igreja, não é? Alguém que vai conectar com ela e vai caminhar com ela, né? E a gente está chamando isso, eu estou dando uma geral do discipulado aqui, já que é algo importante, é um mandamento de Jesus, nós estamos chamando esse programa de discipulado de companheiros de caminho, que eu julgo, traz a ideia principal e também evita a soberba, sei lá, o orgulho, de falar, eu sou o teu discipulador, tua discipuladora, você tem que... Não, você vai deixar claro, e nós como igreja, que é o programa de discipulado da igreja, só que a gente tem uma nomenclatura, olha, o discipulador é companheiro de caminho, e o discípulo, companheiro do caminho do outro. Por quê, companheiro do caminho? Porque Jesus é o caminho. Na Bíblia, em Atos dos Apóstolos, no início da igreja, os discípulos eram chamados de os do caminho. Pode pesquisar, do caminho. Então é um termo cunhado nessa realidade, e dá a ideia de caminhar com alguém e ajudá-lo a crescer. Porém, também dá a ideia de, se eu estou caminhando com alguém, nós somos amigos, companheiros de, não é um mais importante do que o outro, mas os dois são importantes. E os dois crescem juntos, os dois se ajudam. Quem está entendendo aí? Tem um conceito na educação que levanta o seguinte questionamento: na relação ensino e aprendizagem, professor e aluno, quem ensina quem? Você pode me responder? Aí, você está evoluída. É professora, né? Na relação ensino e aprendizagem, o top, não é o antigo não, né? O antigo ensino, o antigo conceito de educação é: o professor é a autoridade, ele ensina. Aquela educação, né? Unilateral, uma via. O aluno fica quietinho, bancária. É chamada de educação bancária. Então, o professor, ele ensina, e o aluno só aprende. Mas a vida foi passando, as pessoas foram refletindo, e aí, de repente, um dia um educador falou assim: puxa vida, como eu aprendi ensinando esse cara, eu aprendi também. Puxa, uma coisa que essa pessoa falou me fez pensar mais, aí, puxa, aprendi mais, cresci. Aí o sujeito falou assim: não é só o aluno que aprende, o professor também. Eureka! Aí o marido casa com a mulher, fala assim: eu que sou o mandão aqui, que eu manjo tudo, eu vou mandar em tudo. Ele acha que só ele vai mandar, só ele pode mandar, só ele tem direção, tal. Pois ele casa, ele vê que, meu Deus, como essa mulher é inteligente, é mais do que eu. Como essa mulher é sábia. Aí ele pensa, mas será que o homem tem que fazer tudo mesmo, mandar em tudo, é o maiorzão, é o bom, é o cara? Não, nós somos iguais, né? Relacionamento.
O psicólogo e o paciente, que tenha a transferência contra transferência. Você passa conteúdo e recebe também. Você tem até que se brindar. Que levanta questões no próprio profissional. Isso é foco de ensino, de doutrina do comportamento humano. Eu estou fazendo a psicoterapia com você, e de repente um conteúdo que eu estou lidando com você, respalda em mim. Isso me choca. E eu fico comprometido com aquilo que eu estou fazendo com você. E num caso muito profundo, eu tenho que fazer um encaminhamento teu para outro psicólogo, porque eu não tenho mais condição de tratar você. Você está entendendo? E nós estamos numa relação de profissional com o paciente. E interage comigo, mexe comigo. Agora, por que no discipulado eu vou ostentar ou entender de uma forma muito pequena, medíocre até, ignorante, de que o discipulador, a discipuladora é o maioral, é a grande, eu sei que nós aqui não pensamos assim. E de verdade eu acredito, porque a gente tem aprendido bastante sobre discipulado, já apanhamos bastante também, e a nossa cabeça aqui é boa nesse sentido, creio mesmo, de coração. Mas um ou outro vai pensar isso, até por causa do ego. Uma pessoa não está muito, não é muito madura, crescida. Mas a gente precisa reforçar isso entre nós mesmos, na nossa própria cabeça. Puxa, numa relação de ensino e aprendizagem cristã do discipulado, o discipulador, a discipuladora deve estar aberto para aprender muito com o discípulo. Muito. E vice-versa vai acontecer. Porque conteúdo, o recém-convertido vai ter muito mais. Mas de vivência, de crescer, de ouvir o que a pessoa está falando, ponto de vista. Puxa, que gostoso. Eu me deleito quando eu estou fazendo terapia, por exemplo. Eu me deleito quando eu estou conversando com alguém e, puxa, dá um insight, a pessoa falou, puxa, caramba, que coisa legal. Como a pessoa é bonita por dentro. Como a pessoa tem um pensamento tão legal. Puxa, que nobre. Eu me surpreendo, falei, puxa, eu não sou assim. Puxa, eu não tenho esse sentimento. Eu nunca pensei dessa maneira. Eu falei, cara, que legal. E eu cresço. Isso é um particular meu, acontece isso comigo, de vez em quando dá uns insights assim na conversa, eu falo, meu Deus, que coisa linda. Sendo cristão ou não, hein? A nobreza do ser humano, a colocação, o coração, joia, amém. Não é? Imagina no nosso meio cristão, que a gente vai estar trocando ideias e conversando, puxa, o discipulador, a discipuladora tem que estar muito aberto, humilde, para crescer na relação. Então, para mim, hoje, o conceito mais nobre de discipulado é um processo de ensino e aprendizagem constante acerca de tudo aquilo que Jesus nos ordenou a praticar. Logo, discipulado é uma prática que envolve uma teoria. Não é uma teoria e se der, vai praticar. É um estilo de vida que se ensina. Por quê? É ensinando a guardar. Não é guardar na cabeça, mas é aplicar. Toda vez que você vê na Bíblia guardar, nesse sentido, é de praticar. Não é apenas de colocar na memória. Aguardar é aplicar no seu estilo de vida. Então, é um processo de ensino e aprendizagem cristã, de tudo aquilo que Jesus nos ordenou a viver.
E aí tem uma estrada enorme de crescimento, não é? Mas de ordem prática. Quando você deixa de ser discípulo? Outra questão então, quando você deixa de ser um aluno na vida? Nunca mesmo? Eu também acredito, nunca. Ainda mais na era do conhecimento que nós estamos vivendo. Você não para nunca de aprender. Não para, porque o conhecimento está se multiplicando. Então, você fala assim, eu não aprendo mais nada. Se você não quiser. Então, o aprendizado é constante, é contínuo, e somos, gosto dessa palavra, somos eternos aprendizes. E, claro, nessa relação de ensino e aprendizagem cristã, nós vamos ser sempre discípulos. Então, eu sou um discípulo, não um discipulador. Eu sou um discípulo de Jesus, que caminham com outros discípulos mais novos, que se converteram agora, e ajudando-os a guardar aquilo que eu já estou vivendo, e que Jesus ordenou. E continuo aprendendo e reforçando esses ensinos, ao passar para os meus irmãos que eu estou caminhando junto, meus companheiros do caminho. Amém ou não? Porque você também bem sabe que quando a gente ensina algo a alguém, nós reforçamos o aprendizado com a gente mesmo. É assim ou não? Toda vez que você ensina, você tem que dar um ensino para alguém, uma instrução no seu serviço, tudo, você reforça aquilo que você já tem, certo? Você reforça o conteúdo, você fica mais, memoriza e aplica e renova o seu conhecimento. Então, de forma bem prática, é isso que a gente quer deixar com os irmãos e disponibilizar também um material básico, mínimo, não é? E fazer um desafio para vocês, para todos vocês continuarem junto comigo a fazerem discípulos que façam outros discípulos. Eu um dia fui ensinado e depois eu comecei a ajudar outros, ensinando também. Dividi a minha vida cristã com outros. Isso foi muito bom para mim e depois percebi que foi muito bom para aqueles que estavam caminhando comigo. E é nesse sentido que eu desafio vocês também. Se vocês não estão trabalhando nesse sentido cristã, comece. Fique atento às pessoas que estão se convertendo, os novos convertidos prioritariamente, porque a relação é pregar o evangelho, batizando-os, depois ensinando-os. Obviamente você não vai ensinar a fazer discípulos se não tiver convertido. Ensinando-os a guardar. Então, fique atento aos novos convertidos, os decididos por Cristo, para começar essa relação de ensino e aprendizagem cristã com eles, e você vai ver como o seu próprio conhecimento será maior, e a sua vivência também, nesse aspecto que nós conversamos aqui, vai ser muito enriquecido. Ok? Fica esse desafio então. Próximo convertido que tiver a Jesus, se disponha a ajudar. E para que isso tenha mais coerência ainda, mesmo se você não estiver fazendo discipulado com ninguém, você já é convertido, tá? Começa, não espera alguém estar te discipulando, porque alguém está precisando. Mas ela lá não, eu não estou sendo discipulado agora, mas não tem importância. Mesmo que você não esteja, mas você é maduro, já fez o teu ensino, já aprendeu aqui, já fez o seu discipulado, então ensine outros, acompanhe. Nisso você vai crescer. Mas e eu? Tenha paciência, espera que você também vai estar sendo, se você realmente
está com esse propósito no coração, Deus vai preparar uma pessoa que vai estar caminhando com você também, para dividir com você, para compartilhar com você, e até mesmo para te ajudar mais e te impulsionar mais a crescer. Amém? É óbvio, e são exceções. Por quê? Porque você não vai deixar um recém-convertido sem cuidado se você está vizinho dele, é amigo dele, é teu filho. Então, caminha com ele já, não é? Agora, com toda certeza, se você quer discipular e ter esse relacionamento discípulo e discipulador, nos procurem, porque nós vamos estar te ajudando a encontrar essa parceria. Amém? Nos procure, a mim, ao pastor Fernando, mas de uma forma muito tranquila. Saiba que essa relação precisa ser assim, com humildade, com leveza, não é? E com uma atitude positiva diante desse projeto de discipulado que Jesus propõe para nós. Amém? Não é para ser peso, é para ser edificante. Não é para ser jugo de culpa, mas é para ser libertador. Não é para ser sob pressão. Precisa ser espontâneo, para que funcione, para que o coração de Jesus olhe para a igreja e fale: puxa, esses meus filhos estão sendo discípulos amorosos, preciosos, e estão também discipulando outros. Amém? Então fica aí o desafio para todos nós aqui. Se você quer ser discipulado, discipulada, nos procure, porque nós vamos estar fazendo essa rede discipulada. As mulheres já estão fazendo. Conversei com o Fernando, né, abri um grupo. Nós vamos estar começando nossos discipulados também, espalhar isso entre os homens e os recém-convertidos que quiserem. Não vamos fazer discipulado com quem não está dispondo o coração para fazer. Pode ficar tranquilo, ninguém vai ficar colocando teu nome com alguém, não. Mas é um projeto que nós vamos fazer com aqueles que querem crescer e fazer outros crescerem também. Amém ou não? Espero que realmente você seja desafiado e desafiada de uma forma muito autêntica e sincera e espontânea a ser e fazer discípulos. Ser e fazer discípulos, cumprindo então essa grande comissão, nobre comissão que Jesus nos ordenou em Mateus 28:19. Amém? Que seja assim. Eu torço e oro para que você seja um discípulo, uma discípula amorosa, feliz nessa trajetória que Deus tem para você. Que Deus abençoe.